Rafael Andrade era o tipo de homem que chamava atenção onde quer que fosse. Com terno impecável, relógio que custava mais que muitos carros e um carro que fazia cabeças virarem na rua, ele parecia ter tudo. Aos olhos de quem o via, Rafael era o retrato do sucesso. Dono de uma das maiores construtoras do país, comandava reuniões com a autoridade de um rei no trono. Sua presença era sempre marcada por olhares de admiração, às vezes, de medo. Mas o que ninguém sabia, e que Rafael jamais admitiria, era que toda aquela grandiosidade não preenchia um vazio que crescia dentro dele. Por mais que conquistasse prêmios e acumulasse bens, ao fim de cada dia, quando se via sozinho em sua luxuosa cobertura, o silêncio era ensurdecedor. Ele costumava pensar que era só o cansaço ou o preço do sucesso, mas, ultimamente, a sensação parecia mais profunda, como se algo essencial tivesse se perdido ao longo do caminho. Naquela manhã, Rafael chegou cedo ao escritório. Ele gostava de ser o primeiro a entrar e o último a sair. Isso alimentava a imagem de dedicação e controle que ele cultivava. Enquanto analisava relatórios, o telefone tocou. Era sua assistente, Amanda. Senhor Andrade, o evento beneficente para os jovens da comunidade está confirmado para amanhã. O senhor estará presente, certo? Rafael suspirou. Ele não gostava de eventos sociais, mas sabia que sua presença reforçava a imagem pública da empresa. Claro, Amanda. Organize tudo. Depois que desligou, ele olhou pela janela panorâmica, que mostrava a cidade frenética abaixo. Os prédios brilhavam com o reflexo do sol, mas Rafael não se sentia inspirado. Ele se lembrou de uma frase que ouviu anos atrás, dita por uma mulher cuja voz ele ainda podia ouvir em seus pensamentos. De que adianta conquistar o mundo e perder o que é mais importante? Ele balançou a cabeça, tentando afastar a lembrança. Não era hora de pensar no passado. Rafael tinha uma reunião importante, metas a cumprir e uma imagem de sucesso a manter. Afinal, ele era um homem que tinha tudo, ou, pelo menos, era isso que ele acreditava. Na noite anterior ao evento beneficente, Rafael se viu sozinho em sua cobertura, cercado pelo luxo que conquistara ao longo dos anos. O relógio de parede marcava 22 horas, e ele ainda estava diante de uma pilha de documentos espalhados na mesa de vidro da sala. Apesar da exaustão, seu olhar estava distante, fixo em um ponto invisível além das janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Ele pegou o copo de uísque que repousava ao lado dos papéis e girou o líquido âmbar lentamente, como se aquele movimento pudesse acalmar a inquietação em seu peito. Mas, na verdade, ele sabia o que estavam incomodando. A imagem de Luana surgiu em sua mente, trazendo memórias que ele evitava reviver. Ela sempre foi um misto de força e ternura, alguém que enxergava além da fachada que ele apresentava ao mundo. Ele se lembrou de uma noite em especial. Estavam sentados em um banco de praça, e Luana, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, disse: Rafael, você vive planejando o futuro, mas quando vai perceber que o presente também importa? Na época, ele riu, achando que ela não entendia a sua ambição. Agora, essas palavras ecoavam como um lembrete de tudo o que ele deixou para trás. O som do celular vibrando sobre a mesa o trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Amanda, confirmando os detalhes do evento no dia seguinte. Rafael bufou e largou o celular no sofá. Ele não gostava de eventos sociais porque sempre sentia que eram carregados de falsidade. As pessoas o admiravam por quem ele era ou pelo que ele podia oferecer. Depois de mais um gole de uísque, ele fechou os olhos e permitiu que uma lembrança específica surgisse, mesmo que apenas por um instante. Ele e Luana rindo juntos, planejando uma vida cheia de sonhos que ele, em sua busca incessante por sucesso, abandonou sem olhar para trás. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o desconforto. Havia muito trabalho a fazer no dia seguinte. Sentimentalismo não o levaria a lugar algum, pensou. Mas, no fundo, ele sabia que aquele vazio,
que o acompanhava como uma sombra, tinha nome: Luana. E a sensação de que algo importante ficou para trás só parecia crescer. Enquanto Rafael tentava sufocar o passado em sua cobertura luxuosa, a poucos quilômetros dali, Luana terminava de organizar a pequena sala de estar de sua casa modesta. Era simples, mas aconchegante, com móveis antigos que ela cuidava com carinho. Tudo ali tinha uma história, um esforço, um sacrifício. E cada detalhe era uma prova de sua resiliência. Luana sentou-se no sofá com um suspiro. Ao seu lado, havia uma caixa repleta de lembranças, fotos, bilhetes e um pequeno sapatinho de bebê que guardava desde o dia em que soube que seria mãe. Olhou para a caixa por alguns instantes antes de fechá-la. Aquelas memórias não a machucavam mais, mas ainda carregavam um peso. Um peso que, por vezes, parecia mais leve quando olhava para Pedro. Pedro, seu filho de 6 anos, era a razão de sua força. Ele estava na mesa da cozinha, desenhando algo com toda a concentração do mundo. "Mamãe, olha o que eu fiz!" ele exclamou, correndo para mostrar o papel. Era um desenho deles dois. Ela com um sorriso largo e ele segurando sua mão. "Somos só nós, porque somos uma equipe, né?" disse Pedro, com uma expressão que misturava orgulho e ingenuidade. Luana sorriu e o abraçou forte. "Isso mesmo, meu amor. Sempre seremos uma equipe." Ela sabia que tudo que enfrentou valeu a pena por aquele momento. Rafael tinha saído de suas vidas antes mesmo de Pedro nascer, mas ela decidiu desde o início que não deixaria isso definir quem eles seriam. Ela enfrentou olhares de pena, noites insones e até momentos em que o dinheiro parecia não ser suficiente. Mas nunca deixou Pedro sentir a ausência do pai. Ainda assim, havia momentos de silêncio em que Luana se perguntava se Rafael pensava neles. Não por ela, mas por Pedro. Ele sabia o que havia perdido, sentia alguma culpa. Essas perguntas nunca tinham resposta, e Luana aprendeu a enterrá-las junto com os sentimentos que, um dia, ela teve por ele. "Vamos dormir, campeão?" Luana perguntou a Pedro, que já começava a bocejar. Enquanto ele se acomodava na cama, ela lhe deu um beijo na testa e sussurrou: "Você é o maior presente da minha vida." Luana apagou as luzes e foi para a varanda. Olhou para o céu estrelado e, por um instante, deixou seus pensamentos vagarem. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: com ou sem Rafael, ela faria tudo por Pedro. Afinal, ele era sua maior força. Na manhã do evento beneficente, Rafael chegou ao local vestindo seu habitual terno impecável, com a postura de quem sabia que estava no comando. O evento era em um centro comunitário organizado pela empresa para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Ele sabia que sua presença era estratégica para manter uma boa imagem pública, mesmo que aquilo lhe parecesse mais um compromisso tedioso. Enquanto atravessava o salão decorado com faixas e balões coloridos, Rafael não conseguiu evitar sentir que tudo aquilo era uma encenação. Ele cumprimentava sorrisos forçados e apertava mãos, ouvindo elogios que ele sabia serem vazios. Porém, algo chamou sua atenção. Perto de uma mesa com papéis de desenho, ele viu um menino rindo enquanto ajudava outras crianças. O garoto parecia estar liderando as atividades com uma energia contagiante. Rafael parou por um momento, intrigado. Havia algo no menino que parecia familiar. Ele tentou ignorar a sensação, mas não conseguiu tirar os olhos da cena. Pedro, sem perceber o olhar de Rafael, se aproximou de uma senhora idosa que carregava muitas sacolas e ofereceu ajuda. "Deixa que eu levo, senhora. Não é pesado para mim", disse ele, com um sorriso tão genuíno que até a senhora se emocionou. Rafael observava tudo de longe, admirado com a atitude do garoto. Algo naquele sorriso e nos gestos despertou uma inquietação em seu peito. "Senhor Andrade, tudo bem." A voz de Amanda o trouxe de volta à realidade. "Está na hora do seu discurso." Ele assentiu, mas sua mente continuava no menino. Enquanto caminhava até o palco improvisado,
Ele olhou de novo na direção da criança, mas Pedro já havia se movido para outra parte do salão. No fim do discurso, Rafael desceu do palco e começou a circular pelo evento, algo incomum para ele. Era como se ele estivesse procurando por algo ou alguém. Finalmente, ele o viu novamente, desta vez conversando com uma mulher de cabelos castanhos e expressão serena. Rafael sentiu o ar faltar por um instante. Era Luana. Ela estava diferente, mais madura, mas com o mesmo olhar determinado. Antes que ele pudesse se aproximar, Luana levantou os olhos e o viu. Por um instante, os dois ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. A surpresa no rosto dela rapidamente deu lugar a uma expressão fria, como quem constrói uma muralha. Pedro notou o silêncio e olhou para Rafael com curiosidade. "Mamãe, quem é ele?" perguntou o menino, puxando levemente a barra do vestido de Luana. Rafael abriu a boca para falar algo, mas as palavras não saíram. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. E, pela primeira vez em anos, ele sentiu medo, não de perder algo material, mas de encarar as consequências de suas escolhas. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto olhava para Luana e Pedro. Ele sabia que precisava dizer algo, mas por onde começar? Seu olhar cruzou com o de Luana, que imediatamente tomou a dianteira. Ela colocou as mãos sobre os ombros de Pedro, como se quisesse protegê-lo. "Pedro, querido, por que você não vai até a mesa de desenhos? Eu já vou te encontrar", disse Luana, com um tom calmo, mas firme. Pedro olhou para ela e depois para Rafael, intrigado, mas obedeceu. Quando o menino se afastou, Luana voltou-se para Rafael, sua expressão endurecida. "O que você está fazendo aqui, Rafael?" perguntou, em um tom controlado, mas carregado de emoção. "Luana, eu não fazia ideia." Ele pausou, tentando encontrar as palavras certas. Ele é meu filho, não é?" Luana cruzou os braços, seu olhar fixo nele. "Você está mesmo surpreso? Depois de todos esses anos?" Ela deu um pequeno riso irônico, balançando a cabeça. "Sim, Rafael. Pedro é seu filho. O filho que você escolheu abandonar quando decidiu que sua carreira era mais importante." As palavras atingiram Rafael como um soco. Ele tentou responder, mas sua mente estava um caos. Por anos, ele enterrou qualquer sentimento de culpa, convencendo-se de que suas escolhas eram justificadas. Agora, tudo aquilo voltava com força. "Luana, eu não sabia que você estava grávida quando nos separamos", ele disse, com uma sinceridade quase desesperada. "Você não sabia porque nunca parou para ouvir", respondeu Luana, firme. "Eu tentei te contar, mas você estava tão focado no seu grande futuro que nem me deu a chance. E quando você foi embora, eu soube que não precisava de você. Pedro precisava de alguém que estivesse disposto a ficar. E eu fiquei." Rafael sentiu um peso esmagador em seu peito. Ele olhou para Luana, que parecia tão forte, tão determinada. E ele olhou para Pedro, que agora ria despreocupado com outras crianças. Um misto de arrependimento e admiração tomou conta dele. "Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero tentar, quero fazer parte da vida dele." "Luana", disse Rafael, sua voz embargada. Ela o encarou por um longo momento, avaliando suas palavras. "Palavras não significam nada, Rafael. Se você realmente quer fazer parte da vida dele, vai ter que provar isso. Não para mim, mas para ele." Antes que Rafael pudesse responder, Pedro voltou correndo. "Mamãe, olha o que eu desenhei." Ele segurava um papel com um desenho de uma família, duas figuras adultas e uma criança entre elas. Rafael sentiu o coração apertar ao ver o desenho, e Luana apenas sorriu para o filho. "É lindo, meu amor", disse ela, antes de olhar novamente para Rafael. "Vamos ver se você consegue transformar isso em realidade." Rafael sabia que aquela seria sua chance de redenção, mas também sabia que não seria fácil.
Rafael deixou o evento com uma mistura de emoções que ele não conseguia explicar. O encontro inesperado com Luana e Pedro parecia um sonho distante, mas o desenho do menino não saía de sua cabeça. Uma família, algo que ele nunca teve tempo de valorizar, mas que agora parecia ser a peça que faltava em sua vida. No dia seguinte, Rafael ligou para Luana. Ele hesitou por alguns segundos enquanto o telefone tocava, quase desistindo, mas a ligação foi atendida. Alô? A voz de Luana soou firme do outro lado, sem nenhum traço de acolhimento. Luana, por favor, não desligue. Eu só quero conversar. Me dê uma chance de explicar, pediu Rafael, com um tom mais humilde do que ele jamais usará. Conversar. Depois de tudo, você quer conversar? Rafael, não tenho tempo para isso, respondeu Luana, impaciente. Eu sei que errei, Luana, mas eu vi Pedro. Ele é incrível, ele é mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu quero conhecer meu filho, quero fazer parte da vida dele, disse Rafael, sua voz carregada de sinceridade. Do outro lado da linha, Luana respirou fundo. Havia uma luta interna acontecendo dentro dela. Por um lado, ela queria proteger Pedro de possíveis decepções. Por outro, sabia que Rafael tinha o direito de tentar, e Pedro talvez quisesse conhecer o pai. Se você está falando sério, Rafael, então prove. Pedro não precisa de palavras vazias, e eu também não. Você vai ter que demonstrar com ações que está disposto a ser parte da vida dele, respondeu ela, depois de um longo silêncio. Eu farei o que for preciso, garantiu Rafael, sua voz firme, mas cheia de emoção. Luana o encontrou no fim de semana seguinte, desta vez em um parque onde Pedro costumava brincar. Quando Rafael chegou, Pedro estava correndo com outras crianças, rindo e se divertindo. Luana o observava de longe, como sempre fazia, com um sorriso sereno, mas vigilante. Quando Rafael se aproximou, Luana o olhou com cuidado. Ele não sabe quem você é ainda. Não quero criar expectativas para ele, disse ela. Rafael assentiu, entendendo a preocupação dela. Ele decidiu que iria se aproximar devagar, começando como um amigo. Enquanto Pedro brincava, Rafael se apresentou, tentando se conectar com o menino. Oi, você desenha muito bem. Eu vi seu desenho no evento, disse Rafael, ajoelhando-se na altura do garoto. Pedro o olhou curioso e respondeu com naturalidade. Ah, você estava lá? Eu gosto de desenhar. Você sabe desenhar também. Rafael riu, nervoso. Não tão bem quanto você, mas acho que posso tentar. Enquanto os dois conversavam, Luana observava de longe, com os braços cruzados. Ela ainda estava cautelosa, mas não pôde ignorar a expressão genuína de Rafael enquanto ele falava com Pedro. Talvez, só talvez, ele estivesse tentando mudar. Nos dias que se seguiram ao encontro no parque, Rafael passou a frequentar discretamente a rotina de Pedro. Ele aparecia de vez em quando, sempre com a permissão de Luana, e fazia questão de respeitar os limites que ela havia estabelecido. Seu objetivo era claro: conquistar a confiança de Pedro sem pressa e provar a Luana que ele estava disposto a fazer as coisas do jeito certo. Em uma tarde ensolarada, Luana levou Pedro a uma biblioteca comunitária. Rafael, convidado por ela, chegou pontualmente, um hábito que ele sempre prezava em sua vida profissional. Ao vê-lo, Pedro acenou com entusiasmo. Você veio? Mamãe disse que talvez você não pudesse, disse o menino, com um sorriso que aqueceu o coração de Rafael. Claro que vim. Promessa é promessa, respondeu Rafael, abaixando-se para ficar na altura do garoto. Ele trouxe um pequeno livro de aventuras, que logo entregou a Pedro. Achei que você pudesse gostar. É sobre um menino que ama explorar florestas. Os olhos de Pedro brilharam ao pegar o livro. Ele folheou as páginas com curiosidade, agradecendo com um abraço inesperado. Rafael ficou surpreso, mas correspondeu com cuidado, sentindo pela primeira vez o que era ser realmente necessário na vida de alguém.
Enquanto Pedro lia com atenção, Rafael e Luana se sentaram em uma mesa próxima. Ela ainda mantinha uma postura firme, mas havia algo diferente em seu olhar, como se uma barreira estivesse começando a se dissolver. "Você está indo bem", disse ela, cruzando os braços. "Pedro gosta de você, mas, Rafael, ele ainda não sabe quem você realmente é. Você entende que, se eu contar, isso pode mudar tudo, certo?" "Entendo, Luana", respondeu Rafael, olhando para Pedro com um misto de orgulho e arrependimento. "Não quero apressar nada. Eu só quero estar aqui. Quero que ele me conheça e confie em mim antes de saber a verdade." Luana assentiu lentamente. Apesar de toda a mágoa, ela reconhecia que Rafael estava se esforçando. Mas o que mais a intrigava era a sinceridade nos olhos dele. Era algo que ela não via há muitos anos. Na saída, enquanto caminhavam juntos, Pedro segurou as mãos dos dois, sem perceber o impacto daquele gesto. Rafael sentiu seu coração acelerar, e Luana apenas olhou para ele, como se dissesse: "Ainda estamos no começo." Mais tarde, ao colocar Pedro na cama, Luana pensou na jornada que estavam começando a trilhar. Ela sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez não precisasse enfrentá-lo sozinha. Do outro lado da cidade, Rafael, sentado em sua cobertura, olhava para o desenho de Pedro que ele havia guardado. A figura de uma família parecia mais próxima da realidade agora. Ele sabia que ainda tinha muito a fazer, mas estava disposto a provar que era capaz de reconstruir o que perdeu. Os encontros de Rafael com Pedro tornaram-se mais frequentes, sempre sob o olhar atento de Luana. O menino, com sua alegria contagiante e curiosidade sem limites, começou a ver Rafael como um amigo. E, mesmo sem saber a verdade, os laços entre eles ficavam mais fortes a cada dia. Certo dia, Pedro mostrou a Rafael um projeto que havia feito na escola. Era uma maquete de uma casa feita de papelão, com detalhes desenhados à mão. "Eu queria construir casas de verdade quando crescer, igual aos filmes que vejo com a mamãe", explicou, animado. Rafael, que há muito tempo não se emocionava com nada, sentiu o coração apertar. "Você pode ser o que quiser, Pedro. E se precisar de ajuda, estarei aqui", disse, tentando esconder a emoção em sua voz. Porém, nem tudo era tão simples. No trabalho, Rafael começou a sentir a pressão de estar menos presente. Seus sócios questionavam suas prioridades, e projetos importantes estavam sendo atrasados. "Rafael, precisamos de você no comando. Essa empresa não anda sem você", reclamou um dos diretores durante uma reunião tensa. Rafael percebeu que estava diante de uma escolha: continuar vivendo como antes, priorizando sua carreira, ou mudar sua vida de verdade, colocando Pedro e Luana em primeiro lugar. Pela primeira vez, ele sentiu que seu trabalho, que sempre fora sua maior paixão, começava a perder a importância. Enquanto isso, Luana enfrentava seu próprio dilema. Apesar dos esforços de Rafael, ela ainda tinha dúvidas se ele era capaz de permanecer constante na vida de Pedro. Conversou com uma amiga próxima sobre o assunto. "Será que ele realmente mudou? Ou isso é só uma fase?", perguntou Luana, com os olhos fixos em uma xícara de chá. "Pessoas podem mudar, Luana, mas só se elas realmente quiserem. Talvez ele esteja tentando porque sabe que perdeu algo importante", respondeu a amiga, tentando trazer uma nova perspectiva. Momento decisivo veio em um sábado, quando Rafael convidou Pedro e Luana para um piquenique em um parque fora da cidade. Ele organizou tudo com cuidado, levando comidas que Pedro gostava e até um presente especial: uma bicicleta para o menino. Enquanto Pedro brincava, Rafael olhou para Luana e disse: "Eu pedi para você me dar uma chance, e você me deu. Agora quero pedir algo maior. Quero contar a Pedro quem eu sou. Ele merece saber a verdade. Não quero mais ser só um amigo." Luana ficou em silêncio, encarando Rafael. Ela sabia que esse momento chegaria, mas ainda temia como isso afetaria Pedro.
Se vamos fazer isso, tem que ser no tempo dele. Ele precisa sentir que está pronto, disse ela. Finalmente, Rafael concordou, disposto a esperar. Ele sabia que sua jornada para se redimir estava longe de acabar. Mas aquele momento era um passo importante. No fundo, ele sentia que sua vida estava finalmente mudando. Desta vez, ele não queria errar. Algumas semanas se passaram desde o piquenique, e Rafael continuava a se dedicar a construir uma relação sólida com Pedro. Ele sabia que precisava ganhar mais do que a confiança do menino. Precisava conquistar um espaço em seu coração. Durante uma tarde tranquila, enquanto eles desenhavam juntos na sala de Luana, Pedro fez uma pergunta que pegou Rafael de surpresa. Tio Rafael, por que você não tem uma família? Minha mamãe disse que todas as pessoas têm alguém especial, disse o menino, com a inocência de quem apenas queria entender o mundo. Rafael parou por um momento, segurando o lápis que usava para rabiscar uma árvore. Ele olhou para Luana, que estava na cozinha, observando de longe. A expressão dela era séria, mas ela acenou levemente com a cabeça, como se dissesse: está na hora. Rafael respirou fundo e se voltou para Pedro. Na verdade, Pedro, eu tenho uma família. Ou, pelo menos, tinha. Mas cometi muitos erros, e por isso fiquei longe dela por muito tempo. Agora, estou tentando corrigir isso. Pedro, com a curiosidade típica de uma criança, perguntou: e quem é sua família? Rafael olhou diretamente para ele e respondeu, com a voz trêmula, mas firme: você, Pedro. Você é meu filho. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Pedro franziu a testa, como se tentasse processar a informação. Ele olhou para Luana, que se aproximou e se ajoelhou ao lado dele. É verdade, meu amor. Rafael é seu pai. Ele cometeu erros no passado, mas agora está tentando fazer parte da nossa vida. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Ele não sabia se estava feliz, confuso ou triste. Por que você não estava aqui antes? Perguntou, com a voz embargada. Rafael sentiu o peso da pergunta como um soco no estômago. Ele segurou as mãos do menino e disse: eu errei, Pedro. Achei que o trabalho era mais importante, e acabei me afastando de quem eu realmente deveria cuidar. Mas agora quero mudar isso. Quero ser o pai que você merece. Pedro olhou por mais alguns segundos antes de abraçá-lo, hesitante, mas sincero. Eu vou te dar uma chance, mas só se você prometer nunca mais ir embora, disse o menino, com uma seriedade que parecia além de sua idade. Eu prometo, filho, respondeu Rafael, abraçando-o de volta enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Luana observava a cena, lutando para conter a emoção. Ela sabia que aquela era apenas a primeira etapa de um longo processo, mas naquele momento, viu um lampejo de esperança. Talvez, só talvez, eles pudessem finalmente encontrar uma forma de reconstruir o que foi perdido. Enquanto Rafael voltava para casa naquela noite, ele sabia que tinha cruzado um ponto sem retorno. Agora, ele não estava apenas tentando consertar seu passado, ele estava criando um futuro. E faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que Pedro nunca mais sentisse que estava sozinho. Os dias seguintes foram marcados por momentos de aprendizado, reconexão e desafios para Rafael, Luana e Pedro. A revelação de que Rafael era seu pai trouxe uma mistura de emoções para Pedro: curiosidade, alegria e, em alguns momentos, dúvidas. Mas a cada dia, Rafael se esforçava para cumprir a promessa que havia feito, mostrando com ações que ele estava ali para ficar. Certo dia, Rafael chegou à casa de Luana com uma caixa grande em mãos. Pedro correu para ver o que era. O que é isso, pai? Perguntou, ainda se acostumando com a nova palavra, mas sorrindo de orelha a orelha. Rafael sorriu. É uma barraca de acampamento. Pensei que poderíamos montar no quintal e passar a noite contando histórias. Pedro vibrou de alegria. E, juntos, eles montaram a barraca sob o olhar atento de Luana, que observava com um sorriso discreto.
Naquela noite, enquanto Pedro cochilava ao lado do pai, Rafael olhou para Luana. Obrigado por me deixar ter esses momentos. Sei que não foi fácil para você. Luana suspirou e respondeu. Ainda não é fácil, Rafael. Mas tenho que admitir que você está tentando. Pedro está feliz, e isso é o que importa. Enquanto eles conversavam, ambos perceberam que aquele momento não era apenas sobre Pedro. Era sobre todos eles, tentando construir algo juntos. Luana sabia que ainda tinha feridas abertas, mas estava disposta a dar pequenos passos para o bem do filho, e talvez para si mesma. No entanto, o caminho não foi isento de obstáculos. Uma noite, enquanto ajudava Pedro com a lição de casa, Rafael recebeu uma ligação urgente de sua empresa. Um projeto importante estava em risco, e ele precisaria decidir se abandonaria seus planos com Pedro para atender à demanda. Luana, vendo a hesitação de Rafael, disse: essa é a hora de mostrar ao Pedro que ele é sua prioridade. Rafael desligou o telefone e permaneceu ao lado do filho. Eles podem esperar. O que importa agora é você, disse ele, com um sorriso calmo. Pedro, sem entender a dimensão daquele momento, apenas retribuiu o sorriso e continuou a escrever. Mas para Rafael, aquela escolha foi simbólica. Ele estava deixando de lado o homem obcecado por trabalho para ser alguém que sua família poderia confiar. Com o tempo, Luana começou a abrir seu coração novamente. Embora ainda guardasse cautela, ela reconhecia a mudança genuína em Rafael. Ele não era mais o homem que a havia deixado sozinha anos atrás. Durante uma conversa na varanda, ela finalmente disse: Rafael, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas estou disposta a tentar. Por Pedro e por nós. Aquelas palavras foram tudo o que Rafael precisava ouvir. Ele sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que agora tinha algo pelo que lutar. Não era mais sobre construir prédios ou aumentar lucros. Era sobre reconstruir os alicerces de sua família. Os três continuaram a crescer juntos. Pedro, agora seguro do amor dos dois, começou a sonhar mais alto. Rafael, ao lado de Luana, não apenas reconquistou a confiança deles, mas também descobriu uma nova versão de si mesmo. Um homem que sabia o valor das coisas simples e dos momentos compartilhados. Na última cena, enquanto assistiam ao pôr do sol juntos, Pedro disse: eu acho que agora somos mesmo uma equipe. Luana e Rafael se entreolharam e sorriram, sabendo que, apesar de todos os desafios, eles estavam prontos para esse novo começo.